Hoje eu vou perguntar um pouquinho de política para Márcio Adriano. O principal nome do Cidadania, que é o ex-PPS, aquele do qual você já participou, O lá atrás. Rubens Bueno? Isso. Você sabe, né, Gustavo, que o Márcio Paulinho que era PPS. Sim. Iniciei no Era, PPS. fizeram inclusive a campanha Santo de Casa Faz Milagre. Aham. Associação Comercial do Estado de Mato Grosso. Exatamente. Márcio Adriano era presidente da Associação Comercial. Esse que é o problema, né? Depois que você faz, o que fica passado não muda, né? Mas olha aqui, não, tudo bem. Olha, só para citar aqui, o Cidadania, que é o ex-PPS no Paraná, o deputado federal Rubens Bueno, que sempre foi um dos manda-chuvas do PPS, ele declarou apoio ao candidato do Senado pela União Brasil, o ex-juiz Sérgio Moro. O movimento chama atenção porque o Cidadania integra uma federação com o PSDB que formalmente respalda a candidatura à reeleição do Álvaro Dias, que é do Podemos. A coligação por amor ao Paraná, encabeçada por Álvaro, tem 6 legendas partidárias, além da Federação PSDB, Cidadania, Patriota, PSC, PSB e Podemos. Já Moro disputa sem coligação. Márcio Paulic, como se explica um embrulho desse? O próprio nome da chapa do Álvaro diz, por amor ao Paraná. Né? Na verdade, 2 semanas, nós estamos há 2 semanas, menos de 2 semanas das eleições, agora começa a aparecer aquela união, né, entre alguns candidatos, que na verdade já era assim e agora começa a aparecer de forma mais transparente. As coligações, elas são meras, apenas para você poder entrar no TSS, registrar, na verdade, candidatos, eu que já fui candidato a prefeito, eu vejo, por exemplo, eu via vereadores de uma coligação apoiando nos bastidores um outro candidato e vice-versa. Uhum. Isso é o que mais acontecia. Né, de você ver candidatos, por exemplo, eu estou falando vereadores porque nesse patamar aí de deputados federais apoiando senadores ou governadores é mais ou menos trazer para a questão local, nível, né, vereadores com sim, prefeitos. As sim. pessoas vão entender melhor nessa analogia. Mas você vê, por exemplo, eu via vereadores que recebiam materiais de prefeito, né, e que ele cortava com a tesourinha assim a cara do candidato a prefeito para ele aproveitar o material, só ele. Ou aquelas placas que antigamente, hoje talvez não se faça mais, cortava na metade a placa para aparecer só ele e não os seus candidatos a prefeito e vice-versa, né? E para senador, para governador é exatamente a mesma coisa. Agora é interessante isso que você comenta do Rubens Bueno, porque ele está numa federação. As pessoas talvez ainda não saibam. As Então coligações primeiro acabaram, vamos né? fazer uma explicação para as pessoas, porque primeiro que fizeram, eles não têm respeito nenhum com a população, nenhum. Tanto é que pegaram todos os partidos, que era PT, PC, o PT ainda não, o PT ainda ficou, mas muitos partidos que tinham, no caso do PPS, o PL, eles mudaram tudo de nome. Depois, porque eles ficaram marcados com algumas coisas no passado, e daí para descolar do passado eles mudaram de nome. Então hoje ninguém sabe quem é quem. É como o Instituto de Pesquisa, né? O Ibope mudou de nome para IPEC, né? Por que será? Pois é. Vamos lá então. Por favor, você que no momento não, mas uma vez político, sempre político. Politicão. Analista, agora analista político. Cientista analista político de alguém, uma pessoa que já esteve lá, já participou, já pôs o pé lá na terra, que nem o Gustavo. O Gustavo põe o pé na terra para plantar. O Márcio também já foi político, então agora comenta a respeito de uma situação que ele viveu.
Qual é a diferença entre federação e coligação? Nenhuma. Na verdade, assim, a coligação, você é de cima para baixo e de baixo para cima. Você, a partir do momento que você coliga um partido com outro, todos os candidatos daquela coligação estão, vamos dizer, vamos pegar lá, candidato a deputado estadual, você poderia ir na coligação, vamos pegar lá, vamos pegar 3 partidos, é que você falou, PSDB, Cidadania e mais um partido lá, botar a União, não está junto, mas vamos pegar União, PSDB e Cidadania, se juntam numa coligação. Todos os candidatos estão então envolvidos num só balaio, e ali vai se eleger os mais votados daquela coligação, né, não os mais votados da eleição, mas da coligação. Por isso que a gente costuma ver candidatos com bem menos voto entrando. Então a primeira preocupação de um político é qual a coligação, qual o partido que ele vai participar. Na federação, você pode fazer apenas para senador, apenas para deputado estadual, para federal, você pode... por exemplo, essa coligação PSDB-Cidadania, ele está hoje apenas para deputado federal. O estadual não. E o senador tem PSDB, Cidadania e mais 2 ou 3. Então, pela federação, você pode fazer por níveis digamos, não de mandato, mas por níveis, para senador é um jeito, para estadual é outro, para federal é outro, então você pode... Para cada eleição. Para cada nível de eleição você ter uma coligação diferente, vamos dizer assim. Mas na verdade, finalmente é a mesma coisa. Federação, coligação faz com que aconteçam essas injustiças na política, onde os mais votados não entram, né? Você vê hoje as pesquisas internas, ali já dá para notar algumas coisas. Por exemplo, quem que mais se deu bem nas eleições, quem mais vai se dar bem nas eleições esse ano? Qual que é a melhor federação ou melhor partido para estar hoje, por exemplo, para federal? É o Podemos. Por que o Podemos? Porque o candidato a federal que vai fazer muitos votos ali é o Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol vai fazer, não sei se pode falar aqui, mas de 150 mil votos para cima, é o que pesquisas internas dizem. Quem que é o segundo mais votado? É o Raul, que vai fazer lá, está colocando 25 mil votos. Então o Raul, com 25 mil votos, vai entrar como talvez a segunda cadeira do Podemos. E você tem outros partidos como esse, o PSD, por exemplo, que é o partido do governador, para federal, você ali vai eleger 5 ou 6, só que o sexto vai ter que fazer no mínimo 80 mil votos. Né? Porque é uma competição muito grande. Na cabeça, né? É muita gente ali forte que está ali. Né? São mais de 15 candidatos acima de 40 mil votos ali no PSD. Então a primeira coisa, seja federação, coligação, é saber escolher um partido. O PSDB. O Beto Richa está cotado para ser o mais votado. Quem que é o segundo mais votado? Vai fazer 2 ou 3 cadeiras. Quem que é o segundo mais votado? É o Rubens Bueno, que vai disputar a terceira com o Joselito. Mas pode acontecer de ter essa terceira cadeira com 50 mil votos entrar para a federal. Né? Então, só que muitas vezes você só consegue entender isso quando começa as eleições. Muito difícil para o político ele mais ou menos conseguir fazer um cenário antes de se filiar. Mas a primeira coisa que os partidos fazem, que os políticos fazem, é tentar se filiar em partidos que têm mais chance. Ideologia, esqueça. Não tem gente para competir com você, né? Exatamente. Você tem que estar num partido que faça bastante voto, mas que você seja a cabeça do partido, senão e você tem que ter... Você veja o que aconteceu comigo para federal, por exemplo. É uma questão didática, interessante. Eu estava com o Osmar Dias. E eu estava num partido, né, que o Osmar me ofereceu, que era o Solidariedade, que era do Francisquini, que era um partido aqui no Paraná de direita, Francisquini. Francisquini saiu, liberou Solidariedade, estava lá. O Osmar desistiu, 2 dias antes da convenção. Aquilo doeu, né? Foi Desistiu. Doído, aquela desistência do Osmar. Aí fiquei sem engradado, né? Porque a coligação do Ratinho já estava pronta, né? 2 dias antes da convenção, e a da Cida Borghetti também. E eu era um candidato que tinha um grande potencial de voto,
Mas eu não tinha, como eu peguei o partido recentemente, não tinha outros candidatos a federal do meu lado, menores, para poder uma coligação se interessar por ela, porque sabia que se o Márcio fosse para a Cida ou pro Ratinho, o Márcio levaria uma cadeira, apenas levaria, não levaria nenhuma vantagem para as coligações, só tomaria uma cadeira, porque não teria outros candidatos a deputados com 10, 15, 20 mil votos para somar na coligação. Então veja como não é fácil. E aí não deixa forma. entrar. Aí não, tanto é que eu consegui fazer a proeza de, eu falo isso agora, brincando, a proeza de unir 2 deputados de ideologias diferentes, o Sandro com o Aliel, juntos se uniram para não deixar entrar nem no da Cida, nem do Ratinho, né? E foram no João ainda, João, não deixa o Márcio entrar aí, né? Só que porque o João Arruda foi o candidato que substituiu o Osmar, né? Então, essas questões, essas negociações, tudo isso, não tem, gente, ideologia. Você acha que a pessoa tá lá, eu vou naquele partido, porque lá pensa como eu. Não tem essa história. Nem o que tá escrito lá, né? Nem sabe qual a ideologia do partido. Você dá lá e fala pra pessoa, dê uma olhada só pra você saber do que a gente fala, né? E tem os bastidores, né? Você veja que interessante. Ó, a Justiça suspende a condenação no Deltan Dallagnol, né? Ele era condenado sob diárias na Lava Jato. Lula aparece na lista de devedores da União, né? Devendo 1,3 milhões de reais, deve ser de imposto, não sei, né? E isso também os bastidores, acontece muita coisa, né? Mais uma aqui, né? Eles puxaram o tapete legal do César Silvestre Filho, né? O César foi traído 3 vezes, né? Ele realmente pode pedir música fantástica, amigo nosso, mas ele foi traído pelo... Ele entrou no Podemos primeiro, daí o Álvaro tirou ele da candidatura a governador, porque ele se acertou com o Ratinho. Aí ele foi convidado para ir para o PSDB para candidato a governador. Aí o Rossoni se acertaram com o Ratinho, tiraram ele da disputa de governador. O mesmo Rossoni que estava conversando com ele várias e várias. Exatamente. Eu mesmo vi Rossoni e César Silvestre conversando. Aí ele foi não participei da conversa, eu vi. Aí então tá, então vou sair senador do PSDB. Aí o Álvaro de novo puxou mais uma vez o tapete. Não, o senador aqui eu vou puxar o PSDB para mim. E agora ele é coordenador da campanha do Moro. O César, hoje lá na região, né? E a mãe candidata, né? A mãe candidata. Então ele também saiu e ele apoia o Moro. Que está numa disputa ferrenha com o Álvaro, o qual era candidato do Álvaro a presidente. E hoje disputa Senado pau a pau com o Álvaro e realmente pau a pau. Inclusive, o Senado são as pesquisas que menos, lá no final, dão certo, vamos dizer assim, são as pesquisas de senadores. Vocês lembram a última vez, né? O Requião estava eleito, há 3 dias antes das eleições. Chegou na eleição, deu Ouriovista e deu Flávio Arnes. É muito... até porque saiu uma pesquisa, talvez as pesquisas, a única que eu acredito foi essa que saiu anteontem, e que é uma verdade. De cada 10 eleitores, 7 ainda não sabem quem votar para deputado federal, estadual e senador. É lá no final, né? A eleição, o governo em si, ela chama mais atenção, né? Agora, viu, Márcio, já tiveram algumas questões de proibir pesquisas e tal. É difícil, né? Porque senão as pessoas acabam, né? Os partidários inventam enquetes e tal. Mas realmente o que move as eleições são as pesquisas. Infelizmente, todo tipo de pesquisa, né? Você vê pesquisas hoje, por exemplo, para presidente, onde aparece o Bolsonaro 15 pontos atrás e aparece ele 15 pontos na frente. Com 2 abertas aqui, ó. Uma do IPEC, né? Então, vamos falar, Luiz Inácio Lula da Silva, 47%, Jair Bolsonaro, 31%, Ciro Gomes, 7%, Simone Tebet, 5%. Vamos deixar nesses 4. Contra a pesquisa da Brasmart, Jair Bolsonaro 40,2%, Luiz Inácio Lula da Silva 28,4%, Ciro Gomes 6,1%, Simone Tebet 3,3%. Não bate nada. Nada. E por que não bate? Por qual a justificativa que elas falam? A metodologia. Então vou dar o exemplo. Não, peraí. Isso é que nem parecer de advogado? Cada uma tem a sua verdade, a sua razão. O que acontece? Por conta da pandemia, o censo não saiu, o censo está saindo agora.
Então as pesquisas estão, os institutos de pesquisas, uns acabam colocando alguns dados atualizados de um outro instituto aqui de pesquisas de censo, que não é o censo, mas faz pesquisas mensais sobre o poder aquisitivo das pessoas e tal. E tem outras que pegam dados de 10 anos atrás do censo. O que está acontecendo com o IPEC e com o Datafolha, os dois, que são os que mais colocam o Lula para cima, eles calculam, eles pegam assim, 10 mil questionários no Brasil, 10 mil. Aí eles olham lá, bom, aqui nos cálculos que nós temos, diz que 60% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. Então pegue 6 mil pesquisas dessas 10, de pessoas que ganham menos de 2 salários e veja o que elas votaram, em quem elas votam. E aí o que acontece? Essa inversão. As outros, como o Brasmarket, como o outro IBESP, como o do CNT, eles consideram o brasileiro até 2 salários com 38%. Então, se você pega uma pesquisa com 60% abaixo de 2 salários e outra que considera apenas 38% abaixo de 2, tá aí a diferença entre o Lula e o Bolsonaro, que todos sabem a pesquisa que de 2 salários para baixo dá mais Lula. O cálculo é diferente. Exatamente. É a mesma pesquisa, critérios de pesos, né, de escolaridade, principalmente de salários, é onde pesa. Veja, 60% abaixo de 2 salários mínimos tem no Brasil? Tem. Nordeste. No Sul, não. No Sul é 37%. Só que eles consideram 60% para o Brasil inteiro, o peso para todo o país. A pesquisa correta é aquela que faz os pesos regionais. O Sul é diferente do Nordeste em vários aspectos. E tem que considerar regionais isso. a nível de Estado. Tem que considerar isso. O que vai acontecer? O que dá para se dizer que essa questão de salários, de levar em consideração a quantidade de salários, deve ser, eu afirmo que é diferente no Sul e no Nordeste do Brasil. Para você ter uma ideia, os R$600 auxílio emergencial chega a ser 67% dos trabalhadores do Nordeste recebem. E aqui no Sul, 22%. Por quê? Porque lá é 3 vezes mais. Porque lá, quem ganha salário, os R$600 é quem ganha menos de um salário mínimo. Né? E é uma quantidade 3 vezes maior que no Sul. O que vai acontecer nessas eleições? Escrevam aí, porque é realmente isso que eu tenho tido acesso a algumas pessoas que fazem as pesquisas. O Murilo, por exemplo, Hidalgo, do Paraná Pesquisa, nos passa algumas informações. O Sul do Brasil e o Centro-Oeste anula, onde o Bolsonaro é mais forte, anula o Nordeste, onde o Lula é mais forte. Então, se você pegar o Nordeste todo, né, que representa 27% da população, e somar, e equalizar com o Sul e com o Centro-Oeste, que também dá 27%, fechou aí. O Norte também empatadão e também tem uma quantidade de pessoas, né? Você pega lá, o Bolsonaro 60% em Roraima. Roraima tem menos habitantes que Londrina. Sim. Né? Então também não adianta você ter um país, um estado todo com 60%. Aonde vai ser realmente a grande diferença? É quem ganhar em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então vocês vão ver o segundo turno, né? Eles vão se concentrar totalmente no Sudoeste, a campanha, os próximos 20 dias. E que deve dar segundo turno, né? Tem aí essas diferenças do IBESP 47 a 31. As duas apontam o segundo turno, né? Todas as pesquisas. É que o Lula está apostando no voto útil, tentando tirar os votos, né, do Ciro Existe sim uma quantidade bastante grande de pessoas que chegam no final e vê, não, mas o Ciro está fraco, a humanitária está fraca, eu vou lá ele não quer perder o voto. Né? Infelizmente agora, eu sou totalmente contra... E não gosto disso, do tal do voto útil. Você deve votar em quem você acha. Não, que não quero perder meu voto. Aí não é o teu voto. Aí você pega e... não quero perder. Qual é a vantagem que depois de dizer assim, votei no candidato A, B ou C. Votei naquele Gustavo, que tá fazendo essa porcaria. Daí quando dá ruim, aí votei naquele. Agora essa eleição tem algo que está bem maior do que os outros. É interessante isso. O tal do voto envergonhado, que não aparece nas pesquisas. Sim. O cara que tem vergonha de dizer que vai votar no Lula ou vai dizer que vai votar no Bolsonaro por alguns motivos. Aí você agora, vê as ruas, né? Uma coisa interessante é que você vê, na realidade, o que aparece mais naquele sistema antigo de campanha
que é os carros com adesivo, você vê mais do adesivo mais local, você não vê aquele... Não se mudou o tipo de campanha, né? A campanha está totalmente ligada à internet e também a padrinho político, né? Hoje você pega, por exemplo, São Paulo, você tem o Tarcísio versus o Haddad. Um é Bolsonaro, o outro é Lula. O Rodrigo Garcia, que é governador, está penando porque ele não tem um padrinho. Não tem essa identidade. Aquilo que eu falei, por exemplo, quando eu fui candidato a deputado, e veja, fiz 70 mil votos, eu não tinha um padrinho político forte, era Osmar. Osmar deixou de ser candidato, perdi. O que polarizou? Polarizou entre os candidatos de Ratinho e de Cida. As pessoas muitas vezes votam nos candidatos olhando quem estão com eles, né? Como muitos se apegam ao Bolsonaro e outros se apegam ao Lula. Quem está numa terceira via esse ano, mais uma vez, está um pouco complicado, né? E é pena, porque geralmente quem é a terceira via é um pouco mais técnico, mas não. Todo mundo está olhando, esse cara é o quê? É Bolsonaro ou é Lula? Não, então eu vou votar nele se é Bolsonaro ou se é Lula. Está polarizado entre os dois candidatos a presidente, os próprios candidatos a deputados, até estaduais. E isso vai assim, você entende, nas próximas eleições vai ser polarizada também? Ou não? Eu acredito que daqui 4 anos não, porque nós estamos chegando no final de um ciclo político do Lula, do Bolsonaro. Falando aqui no Ciro, Paraná, do próprio Requião, né? O que vai acontecer daqui 4 anos? Nós vamos ter novas lideranças surgindo. Quem, por exemplo? Um Ratinho pode surgir para candidato a presidente muito forte. Tem o pai dele que pode trabalhar no Nordeste para ele, o conhecimento, né? Porque tudo é taxa de conhecimento. Um outro que está indo muito bem, que pode ser candidato daqui 4 anos, um ACM Neto, que talvez também ganhe no primeiro turno na Bahia. Um Romeu Zema, todo quietinho, mineirinho, amigo meu, né? De repente vai ser chegando, pode ganhar no primeiro turno. Todos os candidatos a governador que vão ganhar no primeiro turno, tem uma grande possibilidade de 4 anos serem candidatos a presidente. O próprio Tarcísio, se ganha para governador, né? Talvez não vai ganhar no primeiro turno, mas é um nome muito forte. Né? Tanto é que o meu amigo Luciano Hang, ele está banido das redes sociais por causa de um comentário que ele fez num grupo de empresários, né? Que teve um lá que fez o comentário realmente, se o Lula ganhar, tem que vir o golpe. E um cara falou isso. 3 deram joinha. E o Luciano, 2 horas depois, fez um comentário assim: o Bolsonaro vai ganhar 4 anos, o Tarcísio mais 8, e daí ele colocou assim, para que esses vagabundos não voltem. Quem que é os vagabundos? Na questão do Luciano, né? No caso, a esquerda. Ele comentando, né? Comentário dele. Foi banido por conta disso, né? Então, tem um lado que está acontecendo nessas eleições que é meio complicado. Em vez de se discutir de projetos, está se falando, por exemplo, a esquerda, o Lula está se pautando só em cima da questão antidemocrática. O Bolsonaro é antidemocrático. Fazem questão de polarizar mais ainda, eles né? querem polarizar em cima dessa... Mas eles não conseguem, talvez, eles falam do antidemocrático, o Bolsonaro não gosta de mulher e tal, para não entrar no assunto mais latente que tem, que seria a corrupção. A proposta. Não, e a proposta... E contar a história do que aconteceu, né? É um negócio absurdo, gente. Isso aqui é opinião minha. Não aqui, não é a opinião do Márcio, mas é um absurdo você resgatar tudo o que aconteceu no Lava Jato, as falas dos caras. Agora mesmo estava vendo o Léo Pinheiro falando sobre a questão lá de que existia um nome chamado Brahma. Né? Não, esse dinheiro vai pro Brahma, esse dinheiro vai pro Brahma. Quem que é Brahma? Por que eles chamavam de Brahma? Porque ele era o número 1, né? A gente chamava ele de Brahma. Então tá latente que este candidato, o Lula, ele sabia, né, de todo o esquema. E é um negócio estranho, porque quando você fala de corrupção, a pessoa, na primeira pegada, você pensa, não, esse cara aqui não vai se eleger, né, com tanta coisa que aconteceu. Condenação e tudo, e existe uma possibilidade de se eleger. Você veja como é que está essa situação. A gente tem, na realidade, tem política, né? Às vezes a pessoa não entende, essa federação é até um arranjo melhor do que era as coligações antes, né? Porque faz aonde quer. Aí você tem o tapetão, né? A questão do Deltan, a questão do Lula, vamos segurar o Hang, vamos segurar os candidatos. O Ratinho foi muito eficiente em não deixar sair candidato. O Ratinho deixou sair só o Requião, porque ele precisava de alguém para ser contra. Não conseguiu ser o Algomide, mas o Algomide... enfim.
faz só para, de repente, colocar o nome no mercado, né? Para ser lembrado, né? Para continuar sendo lembrado, até eventualmente para ser colocado em algum local na frente. E, Agora, de qualquer maneira, só falando assim, nós não podemos aqui fazer campanha para ninguém, né? Até porque nós estamos no tempo da... Engraçado, a internet você pode falar, o jornal pode falar, mas rádio e TV não pode. Falar nada. Desses partidos que estão aí, Márcio, quais os partidos são mais fáceis da eleição dos candidatos nossos aqui da terrinha? O PSDB é o mais... Não sei se é fácil, mas dentro das coligações... O PSDB vai ser no PSDB, o candidato para se eleger precisa de quantos votos? Vamos dizer que o PSL das eleições desse ano, porque o partido mais fácil, né, o mais surpreendente em 2018 foi o PSL. Tanto que nós temos uma deputada federal, que hoje é candidata a Senado, a Lina, que tem seus méritos, fez um grande trabalho, mas ela conseguiu entrar com, acho que 25 ou 30 mil votos, 30 mil votos para federal. Quem são os partidos que com 30 mil votos você entraria para federal? Quando eu falo 30 mil votos, hoje nem para estadual muitas vezes com 30 mil votos você entra. É o Podemos, por conta do Deltan Dallagnol, e o PSDB, por conta do Beto Richa, né? São os que mais estão colocados aí dentro das pesquisas de intenção interna e tal. Os mais difíceis é o PSD, né, que é o do governador. Para Ponta Grossa, eu diria assim, o Aliel nós temos ele no Partido Verde agora, que está coligado com o PT e com, se não me engano, o PMDB. Então, o Aliel com 80 mil votos entraria. O Sandro está no PSD, que é o mais complicado. Mas o Sandro, por ter sido secretário e ter feito um trabalho forte com prefeitos de toda a região, deve se eleger por conta que ali com 90 mil votos entraria no PSD. O Joselito está nessa questão do PSDB, que a gente não sabe também. Eu ouvi falar que saiu agora uma decisão sobre ele que está empatada 2-2 e que um dos juízes lá do TSE não foi e vai dar o voto na outra semana. Eu não sei como é que está essa confusão. Mas você está dizendo a questão da candidatura dele. Da candidatura dele. Não, que na realidade ela está em julgamento. Está em julgamento. Não se tem um resultado. Mas ali é que tem que fazer mais voto que o Rubens Bueno. Eu acho que ali só faz 2 no PSDB. Então teria que fazer mais de 70 mil votos, que também não é tão complicado para o Joselito pelo fato do grau de conhecimento não da candidatura dele, mas do nome dele. O pessoal está sabendo da candidatura, é outro porém. Fora isso, nós temos os que vêm por fora, né? Você tem o Saulo no Republicanos. O Republicanos precisa fazer no mínimo 70 mil votos. Você tem a Keila, que está no Progressistas, que tem que fazer no mínimo 70 mil votos também. Você tem o Dr. Magno, que está no PTB, que ali precisa também fazer 70 mil votos. Tá? E o potencial deles a gente vai saber daqui 12 dias, tudo pode acontecer. Os demais eu não me recordo aqui que sejam candidatos a federal que eu lembro. Adail Inglês, candidato tem o Adail, que está no PROS. Todos esses outros partidos é de 70 mil para cima. O único que realmente é um pouco menos de 70 é o PSDB e o Podemos, né? Que no caso aqui temos o Joselito PSDB, Podemos é o Raul, que está lá em Londrina, que seria o segundo nome. São só esses. No caso de estadual é mais complicado, né? Você já foi candidato a deputado estadual, ganhou a eleição, inclusive foi o mais votado da sua coligação. O estadual, no mínimo, as pessoas têm que buscar 40 mil votos. Só que existem algumas, né? Vou dar um exemplo. O PTB. O PTB, existe a possibilidade de um candidato aqui de Ponta Grossa levar. Porque ele é o primeiro lugar, a princípio, em pesquisas internas do PTB, que é o Ricardo Zampieri. Ele, ali com 25 mil votos, pode ser que entre. Aí você tem o Plauto e o Dr. Zeca, que estão no mesmo partido, no União. Ali de 35 para cima também há possibilidade de levar. A Mabel, ela está no PSDB. Para estadual não está tão fácil quanto para federal. Mas a Mabel, pelo recall que ela fez na campanha para a prefeitura,
ela faz uma, com bastante recurso uma também, né? votação forte, e está com bastante recursos, tem um valor de Mais de fundo 1 milhão partidário de aí que tem ajudado bastante, né? Os demais candidatos que correm por fora, você tem daí o Marcelo, que pelo recall de ser 2 vezes candidato, mas também existe um grau ali de rejeição do atual governo municipal. Isso diz as pesquisas. Então estaria com um pouquinho mais de dificuldade porque ele decidiu sair candidato e as dobradinhas no interior já estavam quase todas firmadas. As próprias Não dobradas... se começa a eleição, né? A próxima eleição já começou, né? Já. A próxima não é essa daqui a 15 dias. A próxima é a eleição municipal, ela já está rodando. Daqui a 2 anos, né? Exatamente, já vai estar rodando. Então, né, agora existem tantos, são 15 candidatos em Ponta Grossa para estadual, né? O grande problema é que muitas vezes se divide, né, Márcio? Agora deixa eu fazer uma pergunta. 180 mil eleitores, 30% já vai para fora. Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta. Para federal, Ponta Grossa não elege ninguém, né? Como assim? Ponta Grossa sozinha não consegue eleger ninguém. Não, sozinha não, né? Sozinha, Muito o bem. candidato mais votado federal da história de Ponta Grossa, com 52 mil votos em Ponta Grossa, foi o Aliel. Né? Para fazer 50 mil votos em Ponta Grossa, não é fácil. Não. É muito difícil um candidato hoje chegar. Então ele precisa de mais uns 30, 40 mil fora. E Muito cada bem. cidade pequena do interior é de 300 a 500 votos. Aí a possibilidade de fazer mais de 1.000 votos aqui alguém da região Carambeí, Castro, fazer ali em Bituva, fazer talvez em Piraí do Sul, Telêmaco Borba, próximos. né? Os bem próximos, Uhum. né? Por exemplo, Palmeira é engraçado, Palmeira é tão próximo de Ponta Grossa quanto Castro, mas parece que é um outro mundo. Irati ela é não outro se liga mundo. muito politicamente. Irati se liga mais agora a Poava do que aqui. Então o centro-sul aqui são lá umas 15 cidades, então não é fácil. Ele tem que abrir para pelo menos umas 100 cidades, onde tem as cidades com 200, 300 votos, para buscar em outras 10 mil votos e aqui fazer no mínimo 40 mil votos. Não é bolinho. Muito bem. Agora, e para estadual? Para estadual... A cidade elege ela sozinha? Aqui quando eu falo ela sozinha, sem depender Sem voto de voto de fora, ela elege? Uma pessoa pode se eleger. Mas alguém que faça mais de 35 mil votos para estadual só em Ponta Grossa, porque daí estaria pegando aí seus 20% do eleitorado. Existem candidatos a estadual que podem fazer mais de 20% de Ponta Grossa. Aí com 35 mil votos entraria. Não é bem assim se eleger, né? Você já passou por isso, né? Não é fácil porque, primeiro, é o grau de conhecimento. É muito importante o que se falou. A pessoa que quer ser candidato, ele tem que se lançar muito cedo. Essa campanha do prefeito e vereador começa ou agora. Gastar muito, né? Ou se lançar e simplesmente ser um trem pagador, né? Colocar dinheiro. Por exemplo, nós temos... Mas peraí. Mas não tem a tal da isonomia? Não existe. A isonomia, como se diz? Não, com o fundo partidário você tem hoje uma isonomia. Não, mas nem o fundo tem isonomia, né? Não, você tem candidatos estaduais mais votados que aí mais. uma pergunta bacana, muito bacana. Tá, temos o fundo partidário. E quem é que decide? Ele não tem uma regra matemática dizendo assim, o candidato, o nosso partido aqui, o partido número 1, ou o número 100, ou o número seja lá o qual for o número, nosso partido sem número, ele vai fazer o seguinte, vamos destinar do nosso fundo eleitoral tanto para estadual, tanto para federal, tanto para senador, tanto para governador. Não é assim, né? Não, você vê, por exemplo, e é público, né? O Plauto, por exemplo, foi lá na tribuna falar sobre união, né? Que hoje está na mão de um pai e de um filho, que é o Francisquini, são meus amigos, mas eles praticamente polarizaram o tempo de TV e também as verbas para a candidatura deles e da esposa do Fernando Francisquini, que são pessoas que, digamos, têm já um trabalho muito bom na política, mas são os grandes líderes ali da União, e o pessoal que saiu do DEM e foi para a União acabou ficando desprestigiado, isso aconteceu, né? Como tem, por exemplo, o Progressistas,
que o Ricardo Barros é o presidente, o qual ele já consegue fazer uma isonomia maior, ele já deixa definido, olha, os estaduais vão ter isso, os federais vão ter isso. Né? Eles lançam Mas muito... sempre está na mão de alguém, né? Sempre tem alguém que é o tesoureiro, é o dono do partido. E como é que define do fundo do partido como um todo no Brasil, quanto vem para o Paraná? Olha, primeiro, as mulheres têm que ter 30% do total. Né? O que muitos partidos acabam fazendo? Despejando um valor maior nas mulheres. Por exemplo, você acabou de dizer aqui, que também é público, porque que a Mabel é a que mais recebeu verba aí como deputada. Sim. Né? 1 milhão e pouco. 1.200.000. Justamente porque é uma facilidade maior do partido, tanto ela quanto a Cristina Silvestre receberam um valor maior, um quinhão maior. Nesse caso é o contrário, geralmente são os federais que recebem o recurso para poder financiar os estaduais. Nesse caso, as estaduais com certeza estão financiando os federais. No caso, a Mabel, com esse valor, está financiando a candidatura do pai. Né, por conta dessa questão das mulheres terem uma facilidade maior de receber o fundo. Mas, de qualquer maneira, não é você... Como diz Roberto Alfredo Pietrobelli, irmão do Gruel, quando se quer ser candidato a alguma coisa, a primeira coisa que você tem que ser é filiado num partido. Quando você se filia num partido, você vai ter um dono. Tem algum dono teu. O Luciano deixou de ser candidato a Senado por conta de um aconselhamento que ele teve com alguns amigos. Inclusive, ele me perguntou, Márcio, eu estou pensando em ser candidato a Senado. Por qual partido, Luciano? Pelo PL, que é o partido do Bolsonaro. Eu falei, tá bom, Luciano. O que você acha que vai acontecer, Márcio? Vai acontecer que no dia seguinte vai aparecer tua foto com o Valdemar Costa Neto. E você é o melhor amigo do Valdemar. O dia que você lançar a tua candidatura. O dia que você lançar a tua candidatura. Não vão ver nada, pode ter no partido pessoas boníssimas, mas sempre vão ligar a uma laranja podre dentro do partido, e todo partido tem uma laranja podre. Então, se você quiser entrar na política, você tem que estar com o couro bem curtido, porque sabe que quando entrar no partido, a primeira coisa é te ligar com as pessoas que não prestam daquele partido, e todo partido tem alguém que não presta. Aí a gente faz piada de português, né? Mas Portugal tem um dos melhores sistemas eleitorais. Você precisa de 20 mil assinaturas para se candidatar, dependendo do federal, estadual, depende da quantidade de assinaturas. Conseguiu assinaturas, você se registra lá. E aí você é candidato individual. Individual por você, ponto. Por você. Aí ganhou, são os mais votados, acabou. Só que lá são os mais votados, são não tem essa história de... Aí você decide, depois que você entra, se você quer entrar no bloco da esquerda, no bloco da direita ou no bloco do centro. Que essa questão ideológica é muito estranha, né? Eu converso com muitos bolsonaristas, né? E um dia eu fui, né? Semana passada eu falei aqui que eu fui para os Estados Unidos, daí comentei com alguém, não, eu fui para os Estados Unidos, tá ali, nossa, Márcio, se eu morasse lá, eu votaria no Obama. Eu falei, mas Obama? sabia que Obama lá é de esquerda? Obama de esquerda? Obama de esquerda. Então o problema não é você votar na esquerda ou na direita, né? A questão é que você muitas vezes simpatiza com as pessoas e também é muito diferente, né? Por exemplo, lá o democrata, né? O Partido Democrata do Obama dos Estados Unidos do PT daqui, né? Então é bem diferente. Então são esquerdas diferentes, talvez até ideologias semelhantes na questão social, na questão de liberação de algumas coisas, né? Mas é engraçado ver as pessoas aqui, eu sou Bolsonaro, eu sou de direita, e gosta de um cara de esquerda, né? Então ou ainda às vezes falta nem conhece muita... direito, né? Você fica, muitas vezes, as pessoas ficam numa notícia, que escutou falar e não se aprofundam. Porque as pessoas têm costume de estar muito na casca, não estão na essência, né? A pessoa fica muito no que vem, que você vê numa aparência inicial e não vê no fundo. O problema só que eu imagino assim, nós estamos numa rádio, nós temos jornalistas aqui na rádio. A Gazeta do Povo fez uma pesquisa semana passada e não é nenhuma novidade, descobriu que 85% dos jornalistas são de esquerda. Então você já começa por aí, né? Já começa que nesses dias eu achei tão engraçado, né? O jornalista está cata das tragédias, né? Aconteceu de um rapaz, de um cidadão ter lá matado a esposa e né? Foi em Curitiba, um policial matou a esposa e o filho, e ele tinha se o matou. CAC, né? Ele tinha o CAC que era o... Não, então não é esse. Não é esse. Esse era um policial.
E tinha uma arma e tal, tinha porte e tal. E a galera, pau, né? Ah, porque aí, viu só, o que dá, arma, papai, já ligando ao Bolsonaro. A hora que o cara chegou na delegacia e tirou a camisa pra tirar uma foto lá, apareceu aqui no ombro do cara uma tatuagem do Lula. Pronto. O que aconteceu? Boca de siri. Acabou. Não se falou mais daquilo. Né? Então, existe esse problema ainda no Brasil dos jornalistas partidários. Eu não sei se está correto ou não está correto, mas não é 2 pesos e 2 medidas. Isso há de se convir. Né? Não, você pode ter a tua convicção partidária, mas se você está exercendo uma atividade de jornalista, você tem a essência da atividade, você tem que ser imparcial, né? O pessoal aqui no Facebook, Márcio, o louco, Márcio, falar que o Zampieri tem mais chances que o Rangel, o Paulo Vinícius Teixeira dando a opinião dele. Questão de coligação. Tá falando da questão... É que não é o candidato não é o candidato que vai ter voto que vai se eleger. Não, o Rangel com 25 mil não entra no PSD. O Ricardo com 25 mil entra no PTB. É a questão das coligações, né? Mas, Paulinho, a cidade já teve 3 deputados estaduais, porque agora acho que não temos condições de fazer mais de um eleito, Renato Mello, na realidade. Não, é que na realidade o que foi colocado aqui, Renato, foi a questão da cidade só ela. Só ela. Não quer dizer que a gente não vai eleger, que só com votos de Ponta Grossa a pessoa não Teria consegue... que ter um candidato aqui que fosse mesmo mais ou menos unanimidade. Sim, que fosse fazer 40, 50 mil votos. Daí elegeria só pela cidade. Não existe essa possibilidade, né? A única coisa que eu acho que deveria ser, gente, é que os candidatos, você veja, dos 3, 4 candidatos com grande potencial de se eleger a federal e 3, 4 a estadual, metade deles já estão pensando em ser candidato a prefeito. Sim, muitos fazem a candidatura para deputado ou senador, o que for, já vendo a outra eleição. É terrível, tinha que ser o que aconteceu, por exemplo, com o Fádio. O Fádio era prefeito de Castro, teve que deixar o mandato para ser candidato a deputado. Isso. Por que um deputado também não teria que deixar o seu mandato para poder ser candidato? Porque senão ele vai lá, usa os seus assessores e tal, para ser candidato à prefeitura, deu certo, não deu certo, volta. Senador é a mesma coisa, sai no meio do mandato. Hoje não está acontecendo isso, né? Nem o Flávio, nem o Flávio Arnes, nem o Oriovisto são candidatos, mas poderiam. Não deu certo, volta para trás. Está errado, tem que perder o seu mandato. Não pode como acontece com o prefeito, né? Exatamente. O prefeito, para ser candidato... E aí que o voto distrital é bem interessante também, porque se você perde, por exemplo, se um deputado... Vamos dar o exemplo. O Sandro, ele ganhou para deputado, mas virou secretário. Quem que ficou no lugar do Sandro? Ficou o Reino Stephens. Assim como deputado. O Reino Stephens representa Ponta Grossa? Não, é de Curitiba. Trouxe alguma verba para Ponta Grossa? Não, porque ele é de Curitiba. A Mabel, se tivesse ganho para... prefeita, o deputado que estaria no lugar dela é um cara da Fazenda Rio Grande. Viria para cá? Traria recurso para cá? No voto distrital, se uma candidata ou candidato a deputado vem para prefeito e ganha, quem assumiria seria alguém da região. Daquele distrito. Então, voto distrital a favor, eleger os mais votados a favor, e não poder abandonar cargo pela metade. Né? Porque as pessoas votam agora para deputado. Daqui 2 anos a pessoa já está pensando em metade dos candidatos com potencial aqui em Ponta Grossa tem já a pretensão de ser candidato a prefeito. Muito bem. É um rolo que vamos esperar que passe rapidamente e que cada um vote pela sua consciência em quem ele decidir, desde que os partidos deixem, né? Desde que seja candidato. Bom, isso já tem os que deixaram e os que não deixaram, né? Essa fase já foi. Então, os que você precisa... Agora, tem que votar. Vota, escolhe entre aqueles que estão disponíveis e vota. Porque senão... O voto em branco, o voto nulo, não ajuda em nada. Mas eu nenhum dos dois, Vota então por exclusão. Pega o macaco tchão no momento, né? Vota, né? Pena que não temos aqui, como tinha em São Paulo, o Cacareco, né? Podia votar no Cacareco. Você é do tempo do Cacareco? O Tiri, que é um que faz bastante voto. Cacareco, acho que era um rinoceronte ou era um hipopótamo. Ganhou, lá em São Paulo. Sim, não, o Macaco Simão ganhou em São Paulo
quando era Voto escrito, né? voto escrito, que era um voto de repúdio, em que se poderia ver o repúdio da população, aqueles de momento que tinha. Hoje proibiram isso, né? Hoje é proibido, você não pode fazer Vai voto de lançar repúdio. um personagem, né? Claro. Puxa, que pena, podia lançar Chicória, né? Candidato a prefeito. Pois é. Mas você não consegue, né? Não pode, você não pode mais se expressar. Não tem mais como você se expressar com relação a que se você concorda ou não com aquilo.